Pod Café, o podcast do café. Oferecimento Syngenta e Cicobi Credileste. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do meu Pod Café. Hoje vamos fazer um programa um tanto quanto diferente. Saímos do estúdio, né, e estamos numa lavoura de café. Hoje nós vamos falar sobre as condições, né, que a gente está vendo aqui nas lavouras, né, numa época de pós-colheita, pós-florada. Então muita coisa boa para poder a gente estar mostrando, discutindo, trocando ideia, né? Inscreva-se no nosso programa, se gostou dê o seu like, né? Receba aí as nossas notificações e sejam bem-vindos. Hoje nós estamos aqui com Mireles Dornelas, da Syngenta, Geraldo Regis, da Emater, e então vamos começar os nossos trabalhos, né? E aí, bem-vindos mais uma vez, né, ao nosso podcast. Bom, estamos aí num momento, né, de pós-colheita, pós-florada, a primeira florada, aguardando uma segunda florada, né, pelo que a gente está vendo aí na lavoura. Então hoje a gente queria mostrar um pouco disso, né? Uma colheita, uma florada, esse clima, né, que agora a chuva está mais firme, dias mais frios, dias mais úmidos, como é que as lavouras estão respondendo, as diferenças de uma lavoura que tem manejo, uma lavoura que não tem. Então, podemos começar? Geraldo, fala um pouco aqui, ó, dessas lavouras que a gente está no meio dela. Como a gente está no campo, a gente pode observar duas lavouras diferentes, né? Uma à esquerda, né, com enfolhamento, com boa pegação de florada, e uma à nossa direita, né? Uma lavoura que está baixa pegação, bem desenfolhada. E hoje, como a gente está no campo, a gente vai poder mostrar vários aspectos, né? Tanto parte aérea, né? E como parte também, vamos falar assim, a parte de baixo, né? A parte de raiz, manejo que a gente, de solos, né? Proteção de solo, que realmente a gente não, tem hora que não dá para ver, sem estar no campo. Ô Geraldo, então a gente está aqui numa lavoura em que está mais sentida, né? Pós-colheita. Fala um bocadinho da gente aqui pra gente, o que você observa aqui, né? Essas diferenças aí, esse estado dela, né? Assim, mais prejudicado. Então, mas assim, aqui é uma planta que está, né, bem representando o que está acontecendo esse ano, né? A planta está bem, né, com bastante seca de ponteira, né, morte mesmo dos ramos, né? Uma coisa que está bem mostrando na região, essa perda de abortamento, né, precoce dos chumbinhos, né, da florada que teve, quase que não vingou, né? Você pode ver também nas outras plantas também, né, por exemplo, ponteiro, né? A gente está vendo muito isso aqui esse ano, essa coisa. Então a gente não tem pegação não tem florada, né? E quando a gente olha para a planta, né, a gente vê várias características. Esse sinal que a gente está vendo aqui reflete aonde? Reflete na questão de solo, né? Se a gente vê que é um solo que está praticamente desprotegido, né? Claro, tem uma camada de folha aqui da colheita, mas no meio não tem nada, né? Comparado depois que a gente vai ver ali na outra área, né? Na questão de manejo, né? Se a gente vê essa questão de raiz, né? A gente não vê quase raiz nenhuma, né? Então não tem nada, né, para mostrar. Então é esse sinal também de deploramento. Então assim, e hoje a gente está no campo justamente para mostrar essa diferença de manejo, né? Por que fazer esses manejos, né? Que a gente olha só a parte aérea, esquece de olhar também a parte de solos, né? O que tem mesmo de profundidade de raiz, desenvolvimento de raiz. Então hoje vai dar para a gente fazer um bate-papo legal do que é esse manejo, que a gente já falou tanto, né? Tantas vezes. A gente fala, né, de manejo. De coisa. Aí a gente está podendo ver, né? É a diferença, né? Você pode ver, né? Ele vai pegar as outras plantas, né? Para falar que não é só a primeira, as outras plantas como é que tá. E a gente vai depois passar para outra área, né? Aqui nós já estamos na lavoura, né, da esquerda, pensando no início aí do programa, né? Que é uma lavoura que já tem mais manejos, né? Então a gente vai ver aí, né? Geraldo vai estar mostrando, Mirelle vai estar mostrando algumas diferenças em relação à lavoura que a gente acabou de ver. Mostra pra gente aí, Geraldo e Mirelle. Então, né, vamos lá, a gente já primeiro vê a questão das plantas, né? Tem mais enfolhamento, né? Pegando a parte mais aérea, né? Já tem mais uma pegação maior de florada, né?
E também, coisa que a gente não viu lá, já vi uma outra florada menor, mas para abrir, né? Já tem algumas coisas já para a próxima, né? A gente vê a questão também, né? A questão da linha, né? Da linha como manejo, né? Aqui tá, nesse caso, tá limpo, mas é por causa do... A gente vai mostrar mais à frente a questão da trincheira. Mas a gente já vê a questão mesmo de... Um pouco diferente, né? Já vê mais raízes, né? Na questão do solo. Fininhas, né? Sim. A questão das raízes, né? Então já vê completamente diferente da outra área, né? E essa vegetação aqui no meio, né? Porque quando a gente olha assim, isso difere um pouco das lavouras convencionais, né? Então olha assim, pô, mas isso aqui é um matagal, tá criando vaca no meio da braquiária. Para que isso, como é que isso funciona? Então, aqui a gente é um plantio, né, da braquiária, né? Isso é uma braquiária que está plantada no meio, né? Você vê que está só na linha, só esse meio aqui, que é justamente para servir de cobertura, tanto fazer uma cobertura verde, mas uma cobertura morta, né? Depois a gente vai mostrar algumas imagens, né? Do trabalho que é feito, né? Nessa fase, ela está em fase ainda assim, estamos deixando crescer para daqui a pouco ela fazer a poda. Mas a braquiária, né, nesse caso, a gente usa de duas formas. Primeiro, né, para a questão mesmo de segurar mais água no solo, né? Diminuir a perca vamos falar assim, de água, né, para evapor, ou mesmo de enxurrada, né? Você vê que tem diferença, né? Se a gente for mexer no solo, vai ter uma umidade que lá na outra área não vai ter, né? Que a gente está mostrando lá, né? Então tem a questão de segurar mais água do solo e também a questão de a gente aumentar a questão da matéria orgânica, né? Se a gente for mais à frente, né? E mostrar aqui já é uma palhada, né? Que foi feito antes, né? Você vê que foi feito antes da colheita de manejo, né? Ó, tá aqui. Então ela está servindo também de matéria orgânica, né? A gente sabe que aplicar matéria orgânica é muito caro, então a gente tem que usar o próprio material para suprir isso aí, né? As necessidades aí da planta. Isso. E repondo, né? A gente sabe que a braquiária ela é muito eficiente, né? Ela é muito eficiente na questão de alguns nutrientes, reciclagem, né? E é qualquer braquiária, não? Não, não é qualquer braquiária, não. A mais indicada para café é a Ralziense, né? Que é uma braquiária mais... Ela é menos agressiva, né? Ela dá menos torceira, igual essa. Essa na época que não tinha... Né? Essa braquiária foi plantada tem mais de 12 anos, né? Também tem isso, né? Essa é uma área que tem implantado tem mais de 12 anos que está fazendo esse manejo, né? Mas hoje tem a Ralziense, que é uma braquiária menos agressiva e dá uma palhada boa. E também hoje a gente fala, né? Hoje tem outras plantas de cobertura, que a gente pode falar mais na frente. Plantas de cobertura que a gente consórcia com a própria braquiária. Para fazer esse manejo que a gente quer, né? A gente tem plantas que vai ser mais pivotante, né? Vai servir mais para descompactar o solo. E outros para reciclar alguns nutrientes, né? Então hoje a gente fala nesse tal um mix de semente, né? Para não ser só braquiária. Porque a braquiária também, senão a gente faz uma monocultura, né? Então fica só duas culturas, café e braquiária. E a ideia não é só isso, né? Falando mais, né? Falando dessa área, né? É uma área que veio, né? Ela foi 45, estimado 45 sacos por hectare. Provavelmente ela vai dar isso, né? No resultado final. E ela, assim, tá aí uma carga até pendente boa pro próximo ano, né? Que a gente tem que a gente está vendo aqui, no mínimo ela deve chegar aí nos 30 sacos, né? E quer dizer, vai dar uma média até uns 2 anos, né? Uhum. Ela vai dar uma média de 35, então em média de região aqui está uma média razoavelmente, né? Pode melhorar, pode, mas o desafio é um desafio para a gente melhorar isso, né? E não depende também só de manejo, né? Depende de clima, chuva na hora certa, né? Estiagem mais curta, uma série de coisas, né? E em resumo disso daqui, a gente fala tudo que a gente vem falando nos outros episódios, né? Aqui ambas as áreas sentiram a seca, ambas as áreas estão no mesma qualidade mesmo tempo de trato, né? Então a gente consegue aqui vislumbrar tudo que a gente veio falando, né? A gente vai um pouco além, que a gente vai para
para a radicela, mas aqui, igual o Geraldo falou, ele resumiu tudo, né? Ambas sentiram, mas aqui ele suportou diante do trato. Então é o diferencial que a gente pode trazer como benefício, né? E é interessante essa área aqui, é uma área que tem uma pressão muito grande de foma. Aqui todo ano a gente sofre com foma, né? E a gente até vê algum ataque, né? A gente, né, comparando, né? Porque aqui ainda não fez nada, né, Geraldo? Não, aqui não fez nada, não fez ainda não, nem pré nem pós, né? Que é um ramo com ataque de foma, né? Nesse sentido, a gente tem é uma área muito propícia e você vê que esse ano está até, em relação aos outros anos, assim, até menos, né? Mas como está hoje, né? Hoje está um vento, tá frio, úmido e daqui para frente cada vez mais ela vai se desenvolver mais rápido, né? E agora até um pouco mais além, né? A gente vinha falando de janela curta, né? A gente está em período chuvoso agora. E aqui na fazenda a gente não entrou com nada ainda. E agora, né? O que fazer? Eu preciso de adubar, eu preciso de aplicar produto de solo, eu preciso de aplicar produto de pós-florada, né? Então são essas janelas que a gente fala para a gente dar uma percepção melhor, uma organização do que fazer, né? E agora, Geraldo, o que seria interessante a gente entrar fazendo, ciente de que a gente vai ter que correr para fazer tudo, né? Essa janela ela não vai perdurar por muito tempo e a planta precisa naquele momento. Então, agora assim, faz o que der, né? Dentro da janela. Agora, assim, hoje, fosse um dia hoje que, igual tá hoje, né? Um exemplo, chovendo, não tem como pulverizar. Seria quem está em condições de aplicar o produto de solo, entrar aplicando o produto de solo. Já temos janela, tem umidade, tem tudo para aplicar. E aí, talvez, né, consociar as duas operações, né? Produto de solo chovendo e também a questão da pulverização, que tem que fazer nesses próximos aí 15, 20 dias, tem que tá fazendo, né? E assim, a parte aérea todo mundo vê, né? O que a gente está mostrando, eu acredito que quem nos acompanha vivencia todos os dias. Então não vai ser muito diferente, né? Às vezes alguém vai ter uma planta um pouco mais sentida, outros uma planta até um pouco mais bem vestida. Mas e a parte radicular que a maioria às vezes não entra, né? A gente tem a oportunidade aqui da gente trocar uma ideia do porquê a gente precisa de toda aquela base, né? Para a gente chegar numa estrutura de planta igual a gente tem hoje. Igual o Geraldo puxou lá, né? Ele tirou a palhada ali das folhas da safra e a gente não viu o crescimento radicular na superfície, né? Aqui o pouco que mexeu a gente já viu o crescimento na superfície. Então o fato é que diferença teria, né? A gente não fez essas duas aberturas. E hoje nós vamos ter a oportunidade de ver, né, essa parte da planta para baixo, né? Solo, raiz, e ver isso, né? Todo um manejo, como é que isso aí vai responder, né? Vai provocar um enraizamento muito mais saudável, né? Vamos lá ver? E aqui então, com a abertura da trincheira, a gente pode ver toda essa parte então da estrutura radicular das plantas, né? Então lembrando, você falou ali de todo um manejo, né? A parte de cobertura da entrelinhas aí do café, essa matéria orgânica que vai acumulando, a umidade de solo, né? Então tudo isso favorece o desenvolvimento aí de micro-organismos, né? Que essa parte aí eu acho que eu vou deixar aí para o Geraldo e para a Mirelle falar. Então a gente tem esse resultado aqui espetacular, né, Mirelle? Mauro, isso daqui é um trabalho que a Syngenta faz, isso aí é até uma rotina nossa anual, né? A gente não tem medo de expor o resultado dos nossos produtos, né? E aqui na propriedade, você melhor do que ninguém, né? Faz uso há longos anos, né? Tem mais de 16 anos na fazenda, isso daqui é uma lavoura mais nova, mas é uma lavoura que nada tem 8 anos de aplicação de invernadeiro, né? E a gente gosta de mostrar o resultado, né? O efeito bioativador que a gente tem nos produtos que a gente tem de solo, que está aqui. São raízes limpas, e a gente pode ver que a gente não tem presença nem de perfurações de cigarrinha, de berne, né? E muitas das vezes, o Geraldo até pode falar um pouco com mais propriedade, tem produtor que fala assim, mas eu apliquei um ano, eu fiquei sem aplicar um ano e eu não tive problema. Mas e aí, né? Você está olhando para a sua parte radicular, às vezes você ainda não sentiu na sua parte aérea. Que tudo que a gente vê aqui em cima é reflexo de tudo que a gente está vendo aqui embaixo. Então aqui a gente vê que
claro, a gente não abriu o outro, mas se abrisse com certeza a gente teria diferença. Aqui a gente vê a sanidade da planta como um todo. A gente tem raiz de sustentação, a gente tem raiz de alimentação, todas saudáveis, que a gente consegue falar assim, não, mesmo com o período de seca, é uma planta que se estabeleceu um pouco melhor do que outras que não tem esse crescimento radicular, né? Então a gente faz esse movimento, a gente até chama de hora do drenche, a gente está nessa pegada que realmente faz sentido que o momento de aplicação de drenche é agora, né? Não é nem o esperar, a janela é curta, mas não é nem o esperar, para a gente o quê? Para a gente ter esse resultado. E muitas das vezes o produtor, ele não olha para essa parte. O que tem aqui embaixo, ele não costuma ver. E pode ser que ele tenha infestação de nematóide, que ele tenha infestação de cigarrinha, que ele tenha infestação de berne, e ele não está sentindo. Ele vai sentir quando eu definhar a parte aérea. E se chegar a parte aérea definhada, eu vou ter o que aqui embaixo? Vai ter nada, né? E esse movimento, né, da gente expor o crescimento radicular, de realmente encorajar, né? A gente não vê outras empresas fazendo isso, de encorajar, da gente expor o resultado dos nossos produtos na radicela, é chamado de hora do drenche, o movimento está acontecendo agora. A gente já vem de uns 15 dias para cá fazendo esse movimento, por mostrar que de fato é o momento da gente fazer uma aplicação de drenche. Para quê? Eu preciso que tudo que eu jogue aqui suba. Então eu tenho uma raiz totalmente preparada, sadia e com meu solo sadio também. Então se eu fizer um verdadeiro, um hectare ou um duriva aqui, eu sei que eu vou aproveitar na minha parte aérea, porque eu tenho crescimento radicular. E hoje, vamos dizer, as condições, né, de umidade no solo, então, já permite de fazer essa hora do drenche. A planta já vai ter essa capacidade, com essas condições, né, de umidade no solo, de estar respondendo aí a aplicação. Sim, os produtos da Syngenta, a gente até chama ali de período de meia-vida, ele consegue uma janela de tempo com períodos até um pouco mais secos. Então agora a condição está 100% favorável. Um outro ponto que a gente puxa também, que muitas das vezes o produtor vira para a gente e fala assim, mas eu vou deixar, eu não estou vendo ferrugem, realmente eu não estou vendo ferrugem, não estou vendo ainda um bicho mineiro totalmente instalado, né, que a gente via alguns dias atrás, vou deixar para fazer mais para frente que eu consigo um residual mais longo do produto. Só que mais para frente é o que? A gente ainda não está vendo, né? A gente ainda não está presenciando a esporulação da ferrugem, mas pode ser que ela esteja inoculada ali. Então, e uma questão também, né, que é a questão da carência, né, do produto. Da carência. Porque na hora que você vai colher o fruto, ele já tem que estar, ele já não pode estar mais disponível dentro do fruto. Também né? É um ponto. E esse tempo de carência, para esses produtos que a gente utiliza em drenche, é aproximadamente quanto tempo? Então, a gente 90 dias, a gente 180? faz até esse push aí, não é nem às vezes, por mais que tarde, a gente não vai tardar tanto porque a gente vai lidar com um período muito mais seco, né? Não é o objetivo nem de fazer o drenche. Mas muitas das vezes a gente vai pensar o quê? Quanto tempo que esse produto, ou com qualquer produto que eu faça no solo, ele vai subir? Hoje você não vê nada de problema na sua parte aérea. Mas se eu te falar que o que eu colocar aqui no solo, ele vai demorar algo em torno de 20, 30 dias para subir, tudo pode acontecer aqui em cima. Então quanto mais tempo eu esperar, e o Geraldo falou muito bem, a gente está o quê? Tempos mais frescos, né, e úmidos, a gente tem tendência de estourar tudo. Porque às vezes, do mesmo jeito que está fresco e úmido, eu tenho dias quentes e úmidos também. Né? Então pode ser que eu venha com a esporulação. Então o tempo que eu tenho para o meu produto subir, eu tenho que estar totalmente sadio aqui em cima, porque todos os produtos de solo são produtos de prevenção, não são produtos de correção. Correto. Então o objetivo maior é mais em cima disso. Então a hora de fazer é agora. Vamos pensar, a gente está dia 4 de novembro hoje, né? A gente fizer uma aplicação hoje, eu ainda vou gastar o meu novembro para falar que eu cheguei no meu ápice de produto na minha parte aérea. Então, e nesse meio tempo, como vai ser a condição climática? Certo. E se eu esperar para dezembro, que aí eu tenho maiores incidências de outras coisas, né? Eu tenho incidências de bicho mineiro, eu tenho incidências até de uma ferrugem também, né? Mesmo que a gente esteja indo para um período um pouco mais seco ali. Então, e aí? Eu vou jogar ele ali no fogo, então eu vou perder todo aquele potencial. Então, muitas das vezes a gente escuta de quê? De produtor falando, mas o produto que eu apliquei não deu resultado. Mas como que foi a sua aplicação? Como que foi o seu manejo? O jeito correto de aplicando no caule ali, para realmente ter um aproveitamento do produto. Então, todas essas condições, elas me levam ao melhor resultado. Né? Então, não adianta a gente falar, eu acho que daria certo. O que a empresa faz por trás para realmente mostrar que aquilo dê certo? Né? Então, tem tudo isso por trás. E o que é bacana também da gente mostrar desse crescimento radicular, quando a gente fala
dos produtos de solo, o nosso Fortaleza está ali dentro no produto de solo. A gente tem aqui, por exemplo, presença de tiametoxan, que dá um efeito bioativador no meu crescimento radicular, né? E como que ele movimenta aqui dentro? A gente tem alguns produtos de solo que eles ficam mais na parte superficial. E olha o tanto de radicela que eu tenho para baixo. A gente tem outros produtos de solo no mercado que eles ficam mais na parte de baixo. E olha o tanto que eu estou deixando de aproveitar. E a gente tem o tiametoxan que ele consegue ficar nesse terço médio ali, né? De predominância. Por isso que eu consigo absorver ele muito bem e ter um bom aproveitamento dele. E outro ponto também, ele tanto vai para dentro da planta, ele tanto via xilema quanto via floema, ele Sobe e desce. sobe e desce. Vai trabalhando isso aí. Isso, correto. Então eu consigo um aproveitamento maior dele. Por isso que a gente tem a cara e a coragem, né, vamos dizer assim, de realmente expor algo que muitas das vezes ninguém vê, porque a gente confia no potencial de um produto. Eu acho que o Geraldo ele tem muita propriedade de falar um pouquinho disso também, ele podia contribuir um pouquinho também. Inclusive mostrar, Geraldo, essa questão, né, esse consórcio, né, manejo na parte superficial, cobertura de entrelinhas, essa formação, né, dessa radicela na parte superior, no meio dessa matéria orgânica, produção de fungos, de bactérias, né, o produto e o resultado, né, que é esse colchão aí de raízes e radicelas. Então, né, aqui já que nós estamos mostrando a questão das raízes, né? E aqui dá para observar, né, Mauro? Dá para observar tanto, né, como o próprio Mirelle falou, das raízes, né, de sustentação, né, e as raízes alimentadoras, mas ver também, né, mostrar a profundidade que essas raízes estão buscando, né, buscando água, né? Então, quando a gente fala de manejo, ver a parte que está abaixo, né, sem ser a parte aérea, é isso que a gente fala, né? Olha a quantidade de raízes que está no perfil de solo, né? E é aquilo, quando a gente usa as duas coisas, de manejo, esse tal de manejo é você fazer, você pegar e, vamos falar assim, consociar e intercalar e juntar o que você tem de bom, né? Do produto e também da questão também do manejo que a gente faz com a própria braquiária, né? Então, assim, é isso que a gente tem falado, cada vez mais vamos ter que mostrar mais, né? Falando que isso aqui é uma variedade, isso é um catuai 62, é importante, né, a própria fala da sanidade, né, você não vê a questão, né, vamos falar assim, de nematóide, tem alguma coisa assim, mas você vê que não dá, fosse medir, não dá 1% das raízes, né, você vê que só vê pouca coisa, algum sintoma, né, mas você vê na questão mais das radicelas, principalmente na parte de cima, né, a quantidade, né, isso que leva água, leva os nutrientes para a planta, né. Então isso é um dos motivos que faz a planta crescer, produzir mais e a gente aprender a explorar o nosso perfil de solo, né? Porque às vezes a gente está pensando só a parte de cima, não olha para baixo e não estuda o seu solo, né? Você vê que é um solo, né? É um solo, né? De perfil, né? De profundidade. Né? Você vê que a gente tem raiz até aqui embaixo, ó. Se a gente continuar descendo, né? A gente vai achar mais raízes, né? Aqui também, né? Algumas raízes também nesse perfil aqui que é da braquiária, né? A gente já sabe que a braquiária chega até 3 metros de profundidade, né? É importante, né, a questão das raízes da braquiária, porque também ela, na hora que a gente poda ela morre. Ela morrer, ela vira os canais, né? Os canais é onde vai filtrar mais água, mais nutriente, né? Troca de oxigênio, né? Com solo. Troca de oxigênio, né? Ela mantém, não mantém, ajuda também na questão de compactação, né? E você fala, né? Você falou da questão da microbiologia do solo, né? O que a gente tem, né? Se a gente tem um solo, né? Com essa questão de raiz, é sinal que tem um equilíbrio, né? Se não tivesse esse equilíbrio, a gente não teria esse manejo, né? A gente pode depois pegar algumas imagens e mostrar a questão, né? Aqui lembrando que é uma área que não faz varrição, né? E a gente pode mostrar depois que tem grão prodescendo, né? Ver se a gente acha algum, né? Que já está prodescendo, né? Que é a questão do próprio solo, né? A questão de bactéria, fungo. Então a gente não, alguns produtores já fazem esse manejo, né? Que não faz varrição, mas faz manejo, né? Para usar esse material como orgânico, né? É uma área que dá em relação a questão de... Fala assim, mas a questão da broca, né?
lembrando que é uma área mecanizada, né? E acaba que a gente tem pelo não ter varrição, tem muito pouco de broca, né? Então, assim, uma coisa compensa a outra, né? Você ativa mais a decomposição também. Acelera mais a decomposição, né? E futuramente a gente pode estar falando, a gente já sabe que tem vários biológicos, né? Acelerador desse material para acelerar mais a decomposição, né? É uma coisa que a gente futuramente pode trabalhar, mostrar, que esse é o caminho, né? Eu acho que a gente tem que usar todos o manejo que tem disponível, né? Tanto a parte química, tanto a parte biológica e consociar, né? Consociar. E a gente já viu que quando faz isso tem resultado, né? Geraldo, quando a gente entra, né, com essa cobertura aqui no caso de braquiária ou de outros, né, de outras plantas aí, igual você falou, né, plantas pivotantes, plantas que trabalham aí a química, a biologia do solo, né, para poder fazer essa cobertura, qual que é a maneira que a gente impede que isso aí não vai infestar, né, a lavoura toda vai entrar para debaixo do pé de café, né, dificultar toda a parte de adubação, como é que isso é feito, o que isso é sugerido? Então, Mauro, bem lembrado, né? A gente, acho que fala, toda tecnologia que a gente for implementar, a gente sempre vai implementar uma antes, né? Na questão tanto produto de solo, a própria adubação, né? A gente sempre pensa primeiramente em segurar as plantas daninhas, né? Igual a gente falou que aqui nós usamos uma braquiária, né, como planta de cobertura. Só que, né, é bom a gente mostrar isso, que a planta daninha tem que estar no meio da linha, e não vamos falar assim, na biqueira aqui, onde a gente aduba, né, para dentro aqui. E aqui dá um exemplo bem claro, né, quer dizer que a gente tem a cobertura das plantas aqui, estão aqui plantadas, e esse meio aqui, aonde que vai cair o adubo, está no limpo, né. Aqui já é um resultado de uma aplicação, né, aliás, do ano passado, de um pré-emergente. Vê que ainda não é agora, que está vindo algumas sementeiras nascendo, mas em relação ao meio você vê que está segurando, né? Então é sempre respeitar a biqueira da planta, né, no limpo, mata só no meio da linha, e aqui é onde vai depositar os adubos, né, a questão de solo, está no limpo, né? E ver também que é um solo, né, por exemplo, que está com a atividade, você falando de microbiologia, né, você vê que tem a umidade, né, você vê que tem alguns, se a gente olhar, já tem alguns, né, vamos falar assim, alguns insetos aqui. Aqui, por exemplo, o apodrecimento, né, dessa massa aí já mostra essa atividade, né, da biologia, né? Sim. Porque uma coisa que a gente está notando, né, tem muita aplicação de biológico no solo, só que se o solo também não tiver, né, vamos falar assim, que só microbiologia ativada, né, Mirella, posso estar errado, mas esse biológico não vai funcionar. Porque não adianta aplicar num solo totalmente coberto, que daqui a pouco ele vai dar um solo, né, uma temperatura aí de mais de 40 graus, esse biológico, né, que seja, tanto faz, seja um biológico, seja um bactericida, não vai funcionar, né? Então, assim, aproveitando, né, estamos na hora, né, de, não falar assim, já pensado também, né, a Mirella falando de manejo, na questão do pré-emergente, né, essa fase aqui está numa fase bem interessante de aplicar. Então o pré-emergente iria aqui por baixo, né, sempre da biqueira para baixo? Sim, da biqueira, respeitando aqui como é mecanizado, né, sempre essa posição aqui, no máximo aqui 20 centímetros para fora, né? Da ponta, dessa ponta aqui, e para dentro, né? Para não ter mato lá onde você vai jogar mais o adubo, o produto de solo, para não ter competição. E no meio, né? No meio da linha, esse mato aqui não tem problema. Ele está fazendo uma função, né? Uma função de proteger, né? Você vê que esse solo aqui é um solo que tem muita matéria, né? Você vê que tem anos de trabalho e que tem feito, né? Você vê que isso vamos falar assim, seria o seu investimento, né? Ao longo do tempo, né? E até puxando do pré-emergente, né? O Mauro puxou muito bem onde que a gente faz a aplicação. Muitas das vezes perguntam, mas eu não posso fazer em área total? Se a gente está falando tanto, né, de um manejo bem feito, reter água,
preservar a temperatura do solo. Se eu fizer em área total aqui, eu não teria nada disso daqui. E nem teria essa massa toda aqui, claro. Não teria. Isso aqui é uma construção. Então, assim, a recomendação de todo pré-emergente, igual a gente fala do Dual Gold, a gente veio citando o Dual Gold, é que a gente faça na linha. Aqui você ainda não tem mato competição. Pode ser que você perca o controle, né? Mas você não tem mato competição. Mas se eu tivesse essa braquiária embaixo ali, eu já teria uma mato competição, ela já seria um problema. Então, o momento é agora, de fato, né? A gente via aplicando o pré-emergente para a gente aproveitar a condição de solo que a gente está hoje. E com a condição climática que a gente está hoje de chuva, se a gente tiver um solo bem ativado, o que vai acontecer? Daninha vai vir com força. Né? Então, o momento oportuno é esse. Por isso que a gente fala, é muita coisa numa janela de tempo muito curta. Mas que, infelizmente, a gente não tem como abrir mão. Né? Você vai entrar com a adubação aqui hoje, você está tranquilo. Se você não fizer nada, daqui 20 dias você já não está tranquilo mais. Você vai abrir mão de fazer, às vezes, fazer uma adubação, às vezes fazer um produto de solo para fazer o quê? Uma roçada, uma aplicação de pós-emergente, que às vezes você teria otimizado na aplicação de um pré-emergente, que hoje já é a realidade de muitos, né? Hoje tem mão de obra na fazenda, se não fosse mecanizada, não teria. Então a gente precisaria de otimizar realmente esse processo. Porque essa parte né, a utilização do pré-emergente e tudo mais, isso também tem esse lado, né? Não é só a eficiência do produto, a manutenção das condições ideais aí da lavoura, mas a própria economia de mão de obra, né? Porque você aplica um pré-emergente, você vai ficar aí 180 dias sem se preocupar com essa faixa aqui por baixo da lavoura, né? Então, quer dizer, isso é um ganho muito grande, né? E aí, pessoal, aqui a gente encerra então, né, esse episódio, né, feito de uma maneira completamente diferente, fora de estúdio, né, dentro de uma realidade, dentro de uma lavoura de café, né, e acredito que a gente conseguiu, né, levar até vocês aí todas, né, as informações aí desses resultados, né, resultado de manejo, resultado de aplicação dos drenches, mostrando aí a resposta mesmo da planta, a resposta na sustentação, na carga, ou seja, fazer a coisa certinha, né, fazer a coisa certa na hora certa, não é verdade? Então, sim. Muito obrigado, tá, Mirelles? Obrigado, Geraldo. Até a próxima. Dê o seu like, inscreva-se no nosso programa, né? E inclusive sugira, né? Acharam interessante esses dias, é como um dia de campo. Acharam interessante a gente sair fora do estúdio, tá aqui dentro de uma lavoura de café. Temos 1 milhão de coisas aí para mostrar ao vivo, né? Do que é dentro da realidade. Então faça o seu comentário aí, né? Para a gente poder estar produzindo mais programas dentro da lavoura de café. Até breve.